Opa! Se tem algo que eu sempre gostei na ficção é a capacidade que ela nos permite de criar infinitos mundos, cada um com suas próprias histórias e regras, conseguindo explorar diferentes possibilidades em prol de suas narrativas, onde em todos esses anos, consumindo diferentes tipos de mídia, eu tive a oportunidade de conhecer muitas histórias, cada uma com sua própria construção de mundo, dos quais eu obviamente tenho meus preferidos, como por exemplo O Senhor dos Anéis na literatura e Star Wars no cinema. Mas no mundo dos animes e mangás, existe uma obra que conseguiu criar o que pra mim é se não o melhor world building dessas duas mídias, que é One Piece, e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre essa obra e o mundo fantástico que ela conseguiu criar. Pra você que não conhece, One Piece é um mangá de Eiichiro Oda, que também possui um grande anime e mais recentemente uma série live action feita pela Netflix, sendo sem dúvidas um dos maiores animes e mangás da atualidade, conseguindo juntar cada vez mais fãs, sendo altamente reconhecido por sua ótima qualidade, seja em sua história, personagens ou a própria construção de mundo. Onde One Piece conta a história de Monkey D. Luffy, um jovem que tem o sonho de encontrar o One Piece, o lendário tesouro do antigo rei dos piratas Gold Roger, e dessa forma se tornar o novo rei dos piratas, onde em meio à sua jornada pelos mares, Luffy vai conhecer diversas pessoas, ilhas e ameaças daquele mundo. Mas bem, dada essa introdução, vamos falar sobre o mundo de One Piece. Em One Piece, o mundo é composto em sua grande parte por mares e diversas ilhas, tendo apenas um único grande continente localizado no seu centro e que dá a volta no mundo inteiro, conhecido como a Red Line, que divide o mundo junto com a Grand Line, que é um grande mar circular que rodeia o mundo de One Piece, dividindo-o em 4 mares, sendo eles North Blue, East Blue, Leste Blue e South Blue, além da própria Grand Line, que é uma grande corrente marítima que contorna o mundo, sendo também cercada pelos Calm Belts, que são partes do oceano que não possuem ventos ou maré. E diante disso, você já percebe o quão estranho é o mundo de One Piece, possuindo uma geografia bem bizarra, mas que não se limita apenas ao seu oceano, onde as ilhas de One Piece também irão apresentar suas próprias características e peculiaridades, indo desde ilhas comuns, como no nosso mundo, ou ilhas com árvores gigantes, ilhas com animais pré-históricos, ou até mesmo ilhas que ficam localizadas no céu. Literalmente, são ilhas que ficam nas nuvens. E essa diversidade de características fantásticas ajudam a One Piece a criar um mundo único e perfeito para sua proposta, que é contar uma história de aventura, onde One Piece cumpre perfeitamente com esse quesito, conseguindo criar um mundo fantástico que possui não só uma estrutura geográfica única, como também cria diferentes raças e povos para contribuir para sua construção, tendo não só humanos constituindo sua população, como também raças comuns da fantasia, como gigantes, tritões e várias outras que vão sendo apresentadas ao decorrer da história. Além disso, o mundo de One Piece possui um lado místico, tendo em seu universo um sistema de poder um tanto simples, mas ainda assim muito criativo e versátil, possibilitando a criação de diferentes personagens com habilidades e características únicas, sendo a forma de poder mais conhecida em One Piece as Akumas no Mi, que são frutas que dão poderes para aqueles que as comerem, mas ao mesmo tempo se tornam fracos ao entrar em contato com a água do mar, sendo uma grande fraqueza, principalmente em um mundo onde tudo praticamente gira em torno do mar. Mas essa também é uma ótima escolha para criar uma limitação sobre os usuários de Akuma no Mi, colocando todos eles com uma fraqueza em comum. Além disso, existe também outro tipo de poder em One Piece, que é o Haki, que é dividido em 3 tipos, sendo eles Haki do armamento, que permite ao usuário criar uma espécie de armadura natural em seu corpo, além de deixá-lo mais forte e permite que o mesmo afete os efeitos das Akumas no Mi. Também temos o Haki da observação, que aumenta os sentidos dos usuários a níveis extremos, conseguindo perceber melhor os seus arredores e aqueles que estão próximos a ele. E por último o Haki do Rei, que é um pouco mais complexo que os demais, mas em resumo ele é capaz de exercer a vontade do usuário sobre os outros de maneira poderosa, às vezes até fazendo com que os outros desmaiem diante da sua presença. Mas agora saindo um pouco do sistema de poder de One Piece, nós temos uma das características mais marcantes desse universo, que são as facções e os núcleos presentes nele, onde eu vou começar falando sobre o governo mundial, que como o nome já diz, é um governo que abrange todo mundo, onde 800 anos antes do período presente na história, uma aliança entre líderes de 20 reinos diferentes formou uma organização conhecida como Governo Mundial, onde ele exerce controle sobre aquele mundo e sobre os reinos presentes nele, tendo a Marinha como sua principal força militar. E bem, todo o governo mundial é extremamente complexo dentro da obra, já que ao mesmo tempo que ele controla a Marinha, que é a principal linha de defesa das pessoas comuns daquele mundo, o próprio é extremamente corrupto, sendo governado por pessoas preocupadas em satisfazer apenas os seus interesses, não se importando em destruir as ilhas e pessoas que eles dizem proteger em prol de suas vontades. Sendo o maior exemplo disso os Terubitos, que são descendentes dos fundadores do governo mundial e por isso possuem autorização do governo para fazer literalmente o que quiserem. E é incrível como eles sempre escolhem fazer as piores coisas possíveis em prol dos seus próprios prazeres, sendo o governo mundial uma força extremamente opressora no mundo de One Piece, onde cada ilha possui seu próprio governo, mas acaba sendo forçada a se unir ao governo mundial e se sujeitar às vontades dele, já que caso contrário eles podem acabar sendo atacados por piratas ou até mesmo pelo próprio governo mundial. E aproveitando que eu falei deles, vamos entrar em mais um grupo importante para One Piece, se não o mais importante, que são os piratas. Como vocês já sabem, o mundo de One Piece é composto por mares e ilhas, e por conta disso, os piratas se tornaram algo muito comum nesse mundo, principalmente após a morte de Gold Roger, que logo antes de morrer anunciou a existência de seu tesouro, One Piece, o que iniciou a grande era dos piratas.
E a existência dos piratas é um fator importante para One Piece, não só porque nossos protagonistas são piratas, mas também porque eles servirão como exemplos de pessoas que buscam pelos seus sonhos e liberdade e se opondo ao governo mundial em sua busca pelos mesmos. Ao mesmo tempo que eles vão ser os maiores vilões daquele mundo, afinal, eles ainda são piratas. E toda essa construção de mundo vai acabar girando ao redor deles, seja porque a maioria dos personagens são piratas, ou porque serão eles que irão explorar aquele mundo, se opondo às demais forças daquele mundo e criando seu próprio renome, onde os piratas com maior recompensa são reconhecidos como mais fortes ou mais perigosos. Tendo exemplos como os Chichibukais, que são 7 piratas que trabalham para o governo mundial em troca de não serem caçados pelo mesmo, e os Yonkous, que são 4 piratas tão poderosos que conseguiram estabelecer literalmente impérios, possuindo ilhas sob seus nomes e sendo eles aqueles que são mais próximos de se tornar rei dos piratas. E por último, entre esses grandes grupos de One Piece, eu quero trazer o Exército Revolucionário, que são um grupo organizado que luta contra o governo mundial, buscando expor a verdade por trás desse governo e libertar as pessoas de sua opressão, derrubando governantes corruptos e os próprios Terubitos, sendo o Exército Revolucionário a principal força de oposição ao governo mundial, buscando estabelecer maior liberdade e segurança para as pessoas comuns. Mas quando comparados com os demais grupos, como os piratas e o próprio governo mundial, eles ainda são um tanto pequenos e acabam tendo que ser mais cautelosos e estratégicos para conseguir se manter e afetar o governo mundial, sendo eles também os principais em buscar a verdade sobre o mundo e um de seus maiores mistérios, que é o Século Perdido. E aí você que não acompanha One Piece se pergunta, o que é esse Século Perdido? Bem, eu não faço ideia, porque ninguém sabe. Em One Piece existe uma parte da história do Mundial que foi totalmente esquecida, ou melhor, apagada pelo governo mundial, onde até hoje nós não sabemos exatamente o que aconteceu nesse período, mas apenas que houve uma grande guerra entre um único reino e os 20 reinos que vieram a criar o governo mundial, que acabou vencendo a guerra e apagou completamente os resquícios desse outro reino da existência, buscando até hoje eliminar qualquer vestígio ou pessoa que busque descobrir a verdade desse período, onde nós não sabemos exatamente o que aconteceu, mas sabemos que sem dúvidas as informações sobre esse período são uma grande ameaça para o governo mundial, e que o One Piece está ligado com essa verdade escondida, onde mais uma vez já nos foi dito que quando alguém encontrá-lo o impacto será tão grande que fará o mundo virar de cabeça para baixo. Mas ainda assim existem resquícios do século perdido que nem mesmo o governo mundial conseguiu esconder, que são os poneglyphs, que são grandes pedras indestrutíveis em formato de cubos com escrituras em uma língua extinta, mas que ainda existem alguns poucos personagens que conseguem traduzi-la, onde cada poneglyph conta algumas informações sobre o século perdido, existindo também os Rio Poneglyphs, que são semelhantes aos demais, mas que possuem uma coloração vermelha e contam as coordenadas para Laugh Tale, a última ilha da Grand Line, onde está o One Piece. E bem, todo esse mistério sobre o século perdido é muito bem feito na obra, não só trazendo mais base para aquele mundo, mas também mantendo os espectadores curiosos sobre o mesmo, onde a fandom de One Piece se organiza para criar inúmeras teorias sobre o mundo de One Piece e sobre os mistérios dele. E o Oda, o autor da obra, não tem pressa para apresentar e solucionar esses mistérios, tornando o público muito mais engajado com a história. E pessoalmente eu sempre adorei pesquisar sobre a história, não só na ficção, mas a história do nosso mundo mesmo, onde eu sempre fiquei intrigado em saber o que havia acontecido no passado e como as coisas chegaram no estado presente. E quando alguma obra traz algo como um mistério do passado que ninguém sabe ao certo o que aconteceu, eu sempre acho muito da hora. Quando eu comecei a acompanhar o One Piece e comecei a ter contato com essa ideia do século perdido, eu gostei muito, porque pra mim todo esse conceito é muito massa, e sem dúvidas uma das coisas que eu mais gosto em One Piece. E além disso, aproveitando que eu toquei no assunto da história, eu tenho que falar como Oda utiliza os fatores do nosso mundo na construção do mundo de One Piece. Obviamente, toda obra vai ter seus paralelos e inspirações com a realidade, afinal, aqueles que as criam estão na realidade. Bem, pelo menos eu imagino que estão, né? Mas eu gosto muito de ver como Oda usa isso na criação do mundo de One Piece. Por exemplo, cada ilha possui inspirações em um país ou região do nosso mundo, trazendo desde aspectos culturais, arquitetura ou até mesmo a língua para desenvolver cada uma. Não só isso, como Oda também se inspira muito em figuras históricas ou até mesmo da mídia para criar seus personagens, utilizando de piratas famosos, o que faz total sentido, afinal One Piece é uma história de piratas, para poder criar os seus próprios piratas, onde o maior exemplo disso é o próprio Barba Negra, que já é bem autoexplicativo em quem ele foi inspirado, né? Mas Oda também utiliza de atores, músicos e personagens de outras obras como inspiração. Não só isso, como ele também obviamente traz muitos paralelos e críticas com a nossa realidade, onde o Oda faz isso de forma maestral, conseguindo desenvolver bem a história de One Piece enquanto aborda os temas que traz em cada arco, sendo sem dúvidas One Piece uma obra fantástica que merece toda a atenção que vem recebendo, nos trazendo uma história, personagens e um mundo fantástico do qual eu posso dizer tranquilamente que vale muito a pena ser explorado, seja pelo mangá ou pelo anime. Mas bem, gente, acredito que seja isso que eu queria falar sobre o mundo de One Piece, e saiba que mesmo que eu tenha apresentado várias coisas aqui nesse vídeo, eu ainda deixei muita coisa de fora, até porque eu só queria fazer uma introdução mesmo ao mundo de One Piece, porque se eu fosse ficar falando sobre tudo que tem nessa obra, eu ia ficar aqui algumas horas. E se você ficou curioso com One Piece e o mundo que ele apresenta, eu obviamente recomendo que você consuma a obra, até porque parte da graça de One Piece é descobrir mais sobre o seu mundo ao decorrer da história.
Mas enfim, se você viu até aqui, eu realmente agradeço demais, e se gostou do vídeo, considere se inscrever no canal e acompanhar mais conteúdo como esse. Deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo e ative o sininho para ficar sabendo de quando sair vídeos novos. Comente também o que você achou do vídeo e dê sugestões de outras obras que vocês querem que eu fale aqui no canal, seja para discutir a sua construção de mundo ou qualquer outro assunto. E por último, também compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar do assunto. Enfim, no mais era isso, eu sou Lox e nos vemos nos próximos vídeos.